Primeiramente, gostaria de saudar a todos e todas aqui presentes nessa live de abertura, né, da segunda temporada da atividade de extensão, né, proposta aí pelo grupo, né, o Projeto de Estudos e Práticas Marxistas, né, o PEPEM, coordenado pelo Bosco e todos os seus colaboradores. Quero dizer que é uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez e dizer, enfim, uma atividade imprescindível para a difusão, como os colegas falaram, e renovação do pensamento marxista no Brasil. Então, me sinto enormemente feliz por estar aqui, participando dessa empreitada, sabendo da importância dela, né, a magnitude que ela está atingindo. Com certeza representa um grande momento de formação no nosso processo de estudos, pesquisas na universidade. Bem, nós vamos começar, portanto, vamos iniciar esse segundo momento, né, do projeto de estudos e práticas marxistas, né, com a palestra do professor Dr. Eduardo Chagas, né. Vou fazer aqui uma breve apresentação e, em seguida, eu passaria a palavra para o professor Eduardo. Bem, o professor Eduardo Chagas, ele possui pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Münster, na Alemanha, doutorado em filosofia pela Universidade de Kassel, também na Alemanha, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. É docente do mestrado profissional em filosofia da UFC, do programa de pós-graduação em educação da UFC e do programa de pós-graduação em filosofia da UES. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é editor da revista Dialectos, Qualis B1, e membro da Sociedade Internacional Feuerbach. É autor do livro Natureza e Liberdade em Feuerbach e Marx, pela editora FI, 2016, e também é coordenador do grupo de estudos e pesquisas marxistas, né, o GEM, na UFC. O professor Eduardo Chagas vai abrir a palestra na tarde de hoje e vai versar sobre o seguinte tema: a questão da subjetividade em Marx. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Eduardo Chagas, informando o professor Eduardo, né? O Eduardo já vai entrar aqui, pronto. Está aqui, o nosso grande convidado de hoje. Professor Eduardo, o senhor terá 40 minutos, podendo estender até 50, de exposição sobre o tema. Logo em seguida, nós teremos a participação aqui dos internautas aqui, né, da live, e aí eu vou selecionar aqui as perguntas, repassarei para o senhor, e tem até mais 40 ou 50 minutos para responder no segundo bloco. Então, eu passo a palavra ao professor Eduardo Chagas. Para mim, mais uma vez, uma grande honra estar aqui participando desse projeto, coordenado pelo professor João Bosco, e também é uma grande honra estar mediando aqui a palestra do professor Eduardo Chagas, que hoje, indiscutivelmente, em âmbito nacional, um dos principais estudiosos em Hegel, Feuerbach e Marx. Então, a todos e todas que estão aqui presentes, com certeza terão a oportunidade de assistir, ouvir um dos grandes nomes aqui, sobretudo do pensamento marxista no Brasil. Então, professor Eduardo,
uma boa palestra. Muito obrigado, Marcondes. Escuta, Marcondes? Sim. Tudo bem? Então, muito obrigado, Marcondes, pelas palavras iniciais. Inicialmente, gostaria de externar meu muitíssimo obrigado ao professor Bosco pelo convite que me fora feito para fazer essa pequena exposição acerca da subjetividade no pensamento de Marx. Gostaria também de parabenizar e agradecer à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, por acolher e apoiar a realização desse evento, agradecer e parabenizar o projeto de estudos e praxes marxistas, né, liderado aí também pelo professor Bosco, agradecer muitíssimo a cooperação, a ajuda, né, do André Passos, que está aqui nos auxiliando tecnicamente, ao grupo do Bosco, agradecer novamente que é o meu companheiro, amigo Marcondes, agradecer finalmente, né, a todos que estão aqui presentes, para que nós tenhamos, de fato, essa pequena palestra sobre a subjetividade em Marx. Queria inicialmente dizer que minha exposição vai em contra, vamos assim, ou de confronto ao que se fala sobre subjetividade em Marx ou ao que se fala sobre subjetivo como pressuposto de um ideal de subjetividade na modernidade. Primeira questão, né, sobre a subjetividade de Marx, que não há na obra de Marx, sempre eu digo isso e parece repetitivo, né, mas é importante alertar aos colegas, aos amigos aqui presentes. Não há na obra de Marx esse tema, a subjetividade. Você não vai encontrar do Marx, né, esse termo, a subjetividade, ou uma obra, um artigo do Marx especificamente sobre a subjetividade. Daí a dificuldade de se falar da subjetividade no pensamento marxiano ou no pensamento próprio Marx. Segundo, há toda uma literatura vinda de alguns intérpretes importantes do marxismo, particularmente da escola de Frankfurt, e alguns intérpretes atuais que acusam o pensamento de Marx de uma falta, de uma lacuna no que tange a uma reflexão sobre a subjetividade humana, ou seja, que o pensamento de Marx não tem reflexão sobre a subjetividade humana. E isso, essa acusação ancorada, vamos dizer assim, fundamentada numa visão economicista, determinista do pensamento de Marx, dizendo que o que há em Marx é um predomínio econômico sobre a subjetividade humana, ou um predomínio do material sobre o imaterial. Ou seja, que a questão da subjetividade não fora tratada, né, na obra de Marx. Logo, é uma obra lacunal. Eu queria me colocar contra isso e também contra, como eu falei aqui inicialmente, o ideal de subjetividade que fora anunciado, né, o ideal anunciado na modernidade e que serve de referência, tanto que se viu e que serve hoje de referência ainda a muitos intelectuais, a muitos filósofos, né, que tomam esse ideal de uma subjetividade que é livre, que é autônoma, de uma subjetividade que é reflexiva, uma subjetividade internalizada, interiorizada. Esse ideal, né, de subjetividade, que foi de fato no mundo antigo, que foi sim de fato anunciado na modernidade, mas que não se vingou nem na modernidade, né? E, infelizmente, é esse ideal que é a referência para as teorias normativas sobre ética, que é o referencial para as teorias sobre democracia, sobre direito, etc. E quando se faz uma crítica, né, uma crítica a essa subjetividade que não está posta, é mais no sentido de uma saudade de uma subjetividade que nós tivemos, vamos dizer assim, hipoteticamente, que eu acho que isso é fantasmagórico, de fato nós não tivemos essa subjetividade livre, autônoma, reflexiva, autoconsciente, né, de forma efetiva na modernidade, isso não se prolongou na contemporaneidade. Então, minha posição aqui, primeiro, é contra aqueles que dizem que não há elementos para se pensar a subjetividade de Marx. Primeira posição. Segundo, é contra esses intelectuais que fazem, né, na verdade, uma referência, como se fosse uma saudade de uma subjetividade que existiu e que agora não existe, sem fazer uma crítica
as condições para que a subjetividade seja essa referência que nós tivemos no início da modernidade, ou seja, para que nós tenhamos, ou para que nós possamos ter uma subjetividade livre, autônoma, consciente, reflexiva, internalizada, e relações entre os indivíduos nesse nível, né, de reconhecimento como indivíduos reflexivos, como indivíduos conscientes, portanto, com as suas ações deliberadas, né, de reconhecimento mútuo, etc., é muito importante nós levarmos em consideração as condições materiais, né, as condições objetivas, para que essa subjetividade, vamos dizer assim, né, possa existir. Então, primeiro, em relação a alguns marxistas, alguns intérpretes, né, da obra do Marx, é dizer que, na verdade, boa parte não conhece a obra de Marx na totalidade. Lê um intérprete, né, ou lê uma interpretação e toma essa interpretação como se fosse a própria obra do Marx. Ou lê, vamos dizer assim, um autor secundário e toma esse autor secundário como se fosse a posição do pensamento de Marx, ou isso, né, estivesse na própria obra marxiana. Em que sentido? Dizer que Marx não pensou a subjetividade, que a subjetividade ela exerce um papel secundário, né, que é o ser que determina a consciência, logo a consciência ela é passiva, dizer que é a economia que determina o aspecto, né, da chamada superestrutura da cultura, né, da consciência humana, portanto, da subjetividade, e que a questão da subjetividade ela é um mero reflexo, é um mero produto passivo da economia. Ou seja, que não há uma preocupação com a subjetividade, que ela não tem um papel ativo no pensamento de Marx, etc. Penso que isso demonstra um desconhecimento geral da obra de Marx, não é verdade? Pelo contrário, eu acho que é entendendo a obra de Marx que nos dá elementos importantes para nós pensarmos de forma crítica a subjetividade hoje e postularmos caminhos para criarmos as condições para uma subjetividade livre, para uma subjetividade autônoma, para uma subjetividade reflexiva, emancipante, emancipadora. Então, primeiro, uma vez feita essa colocação, é necessário dizer que a subjetividade matuída, como se fosse algo natural. A subjetividade humana, enquanto esse momento de internalização, de interiorização, de autoconsciência do sujeito consigo mesmo, isso é um produto da sociedade. Ou seja, requer condições que a sociedade tem que dar para que a subjetividade seja, né, esse processo de internalização, de interiorização dos sujeitos. Então, a subjetividade não é algo natural, é algo construída ou não socialmente. Portanto, é necessário condições materiais para que a subjetividade se coloque, ou se efetive dessa forma. E o que a gente vai ter na modernidade, contemporaneidade, se nós tomarmos como base a maioria das sociedades, né, que são burguesas, que são sociedades liberais, sociedades capitalistas, tanto na contemporaneidade, nós não tivemos de forma efetiva essa alusão que se faz, né? Por um lado, o direito, né, de dizer que a modernidade é o anúncio de uma sociedade livre e igualitária, por outro lado, princípios normativos na filosofia, dizer que na modernidade nós tivemos tivemos sujeitos com subjetividades autoconscientes, com subjetividades livres, né? Com subjetividades reflexivas, internalizadas. Eu quero desconstruir, pelo menos tentar aqui a partir de Marx, mostrar uma desconstrução, ou tentar entender de forma crítica esse anúncio, certo? E uma certa saudade que hoje os intelectuais fazem, né, a esse anúncio fantasmagórico. De fato, nós não tivemos nem temos essa subjetividade livre, essa subjetividade autônoma, essa subjetividade reflexiva, né? Nós temos na modernidade, na contemporaneidade, o que? Sociedades capitalistas. E a base dessa sociedade capitalista, que é a produção burguesa, ela compromete essa subjetividade. O que nós vamos ter, e daí minha tese, que é fundamental para se compreender a subjetividade hoje, né? O que nós vamos ter tanto na modernidade e hoje também é uma subjetividade, na verdade, corroída. É uma subjetividade, vamos dizer assim, né, negada. Ou seja, não há essa subjetividade consciente, livre, e sim uma subjetividade corroída no processo de trabalho. Uma subjetividade arruinada, negada, né? Uma subjetividade carcomida,
pelo processo de trabalho, ou uma subjetividade, vamos dizer assim, negada pela base material da sociedade moderna e da sociedade contemporânea. Ou seja, não é uma subjetividade rica, não é uma subjetividade livre, não é uma subjetividade reflexiva, é uma subjetividade que está comprometida, que foi arruinada. Segundo, né, nós não temos também uma subjetividade livre, autônoma, no campo da política, no campo do Estado. Nós vamos ter uma subjetividade desapartada, alheia, né, aos interesses da coletividade, uma subjetividade apática, uma subjetividade indiferente, porque a modernidade vai ser uma sociedade que vai anunciar que todos os homens são livres, né, que todos os homens são iguais, logo há um salto no que tange à igualdade e à liberdade, que no mundo antigo, no mundo medieval, os homens não eram considerados livres iguais, na modernidade todos os homens são considerados livres iguais, portanto cidadãos, isso é um salto, mas a política, né, vamos dizer assim, a política que trata das questões públicas, ela vai sair da vida social. E o social vai ser praticamente um prolongamento da vida privada dos indivíduos. Ou seja, na modernidade, nós vamos ter uma forma de objetividade sem política, ou a política arrancada da objetividade. E a política vai fazer parte apenas do Estado, dos aparatos do Estado, mas afastada dos indivíduos. Logo, indivíduos, né, com uma subjetividade sem relação com a política, sem relação com a sua comunidade política, sem relação com os problemas da coletividade. Logo, diferente, apática, logo não é uma subjetividade participativa, né, não é uma subjetividade que tem interação social, política com os outros. Terceiro, se a gente tem uma subjetividade corroída, né, ou seja, carcomida, uma subjetividade arruinada, né, na sociedade, e a política externa, indiferente à política, reclusa apenas na sua vida privada, nós vamos ter, por consequente, na contemporaneidade, apenas uma subjetividade o quê? Assujeitada, uma subjetividade conformada, passiva, e não uma subjetividade que reage, né? Não uma subjetividade que critica, que mostra resistência à sociedade moderna e à sociedade contemporânea, ou seja, que não mostra resistência à sociedade burguesa. E é esse tipo de subjetividade que foi produzida, né? Que foi, vamos dizer assim, fabricada, né? E que é arquitetada, que foi arquitetado na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, e que interessa ao capital. Quer dizer, o capital não criou, né, não criou e nem vai criar as condições para uma subjetividade que a filosofia, no campo normativo, faz referência, que o direito faz referência dessa subjetividade livre, dessa subjetividade consciente. Isso foi anunciado, mas isso não vingou, né, de forma efetiva, tá certo? Isso não se concretizou e não se prolongou no século XX, no século XXI. Então, primeiro, eu estou falando aqui de um pressuposto, um pensamento de Marx, de uma subjetividade que não condiz com eh o ideal de subjetividade na modernidade e, vamos dizer assim, de uma certa forma, referendada vamos dizer assim, pelo direito, né, moderno, direito contemporâneo, direito jurídico, e também anunciada pela filosofia, por um tipo de filosofia que pauta a questão da liberdade, a questão da igualdade, nesse ideal dessa subjetividade anunciada na modernidade. Primeiro, a sociedade moderna e a sociedade contemporânea, essas sociedades, tomando como referência as sociedades burguesas, ela tem uma base, né, que é a produção e que visa sustentar a sociedade, ou seja, garantir as condições da sociedade, que é as condições para produzir mercadoria, produzir riqueza, a custo da exploração do trabalho. Nessa sociedade, onde a base é a produção, que visa a produção de riqueza, o trabalho é explorado, ou seja, a produção de riqueza a custo da exploração do trabalho do outro. E nesse processo de exploração, né, ou seja, o trabalho ele compromete o desenvolvimento da subjetividade. Vamos dizer assim, ele arruína a subjetividade. Embora Marx tenha uma concepção dupla do trabalho, veja que o trabalho também é uma atividade reflexiva, não é um trabalho de formação da subjetividade, o trabalho é uma atividade livre, ou seja, não é ligado ao corpo, não é um prolongamento da natureza, ou seja, por isso que só o homem trabalha, o
Os animais não trabalham, os vegetais não trabalham, os minerais não trabalham. O trabalho é uma atividade própria do homem, porque é uma atividade, na medida que o homem, antes de trabalhar, pensa, reflete, logo desenvolve a sua subjetividade, mas na modernidade, na sociedade capitalista, o trabalho como processo de reflexão, como processo de liberdade, está comprometido. Ou seja, é um trabalho impositivo, é um trabalho obrigatório, né? É um trabalho repetitivo, é um trabalho cansativo, é um trabalho que arruína não só material, mas também intelectualmente, que arruína, que compromete o corpo, não só o corpo, mas também a subjetividade humana. Então ele tem uma subjetividade no processo de trabalho que é arruinada. Na medida que o homem trabalha, ele faz algo. Na medida que o homem trabalha, ele constrói mercadoria, constrói coisas. Mas essas coisas, as mercadorias produzidas pelo processo de trabalho, né, não são apropriadas por aquele que trabalha. Não são, essas coisas não são apropriadas, vamos dizer assim, pelo coletivo que trabalha. E a perda da produção, ou a perda do material produzido, é como se fosse a perda também, a perda da subjetividade materializada, colocada, vamos dizer, no objeto produzido. Então, quando o indivíduo perde a materialidade, é como se perdesse também a sua espiritualidade. Ele encontra-se despojado, vazio, não só de questões materiais que foram apropriadas pelo capital, mas ele encontra-se também desapropriado da sua própria subjetividade, né? Ou seja, da sua própria criação. O homem encontra-se, portanto, vazio, né, de sentido. Então, na medida em que o trabalho produz algo que é estranho ao homem, que é apropriado por outro, né, que está fora do trabalho, que é o capital, o trabalho arruína o corpo e também o espírito, mas no processo de trabalho, né, ou seja, é um processo também não de realização, Marx vai falar, né? Ou seja, na medida que o homem trabalha, ele não tem uma realização. O processo de trabalho é um processo cansativo, eu falei aqui, né? Um processo que não permite criação, que não permite liberdade. Ou seja, o processo de trabalho não é um processo em que o homem está se realizando, mas se desrealizando. Não é um processo em como está pensando, refletindo, é um processo em que o seu pensamento, sua reflexão estão comprometidos. Então, o processo de externação é um processo de negação da subjetividade, né? Vamos dizer assim, é um processo que compromete a subjetividade do indivíduo. Vai falar, na medida em que o produto trabalho é alienado, é porque o processo de trabalho também é alienado, ou seja, que compromete a subjetividade humana. E aí, se o produto é alienado, né, o processo de trabalho também é alienado, que arruína material e intelectualmente, é porque os indivíduos também estão numa relação de uma subjetividade externa, alienada, ou seja, o trabalho que era para ser uma atividade para realizar a consciência, para produzir coisas onde os homens pudessem se reconhecer nessas coisas, né? Reencontrar-se com a sua subjetividade, objetivada nas coisas, e a partir daí estabelecer relações livres, né? Um nível subjetivo entre os homens, porque há o indivíduo que, na medida que é desapropriado, né? Vamos dizer assim, né? Assim, não tem as condições da apropriação do resultado do seu trabalho, não se realiza no processo de trabalho, nós temos indivíduos apenas reclusos, né, voltados para a sobrevivência, tomando o outro como inimigo, ou seja, não tem relações de reconhecimento, relações, vamos dizer assim, de afirmação mútua entre indivíduos, ou seja, o trabalho acaba sendo reduzido a uma atividade de sobrevivência imediata. Né, e o homem trabalha apenas para comer, beber, se reproduzir. Ou seja, o trabalho deixou de ser uma atividade de realização da consciência, de realização, né, da subjetividade humana, etc. E na medida que o homem não se reconhece no trabalho, ele não se reconhece o quê? Na produção, ou seja, na coletividade, no todo, etc. O indivíduo tem apenas um reconhecimento na sua individualidade reclusa. Então, o Marx fala, essa base material da sociedade, ela corrompe, vamos dizer assim, né? Ela degenera, ela torna a subjetividade carcomida, corroída, né? Ou seja, arruinada, né, no processo de trabalho. E na medida que o processo de trabalho cria riqueza, mas essa riqueza é apropriada pelo capital, ela não é apropriada por aqueles que trabalham, a riqueza que circula e a riqueza que se distribui não é para toda a sociedade. E essa produção, baseada na produção de riqueza com o trabalho, precisa o quê? Produzir uma subjetividade voltada só para o consumo, ou seja, de indivíduos consumidores, né? Ou seja, reduzir o homem a apenas uma coisa, ou também como se fosse uma mercadoria para consumir outras mercadorias, né? E nesse sentido tem que
vamos dizer assim, empobrecer a subjetividade humana, né? Ou seja, reduzir a subjetividade humana apenas para, eh para os interesses, né, de uma forma de riqueza, de uma forma de economia, voltada para a riqueza de alguns em detrimento de outros. Então, o capital não só produz mercadorias, não só produz riqueza, ele vai precisar também ele vai produzir também um modo de vida, um modo de ser, né, vai produzir também desejos, vai produzir também gostos, né, vai produzir também o quê? Vontades. Então o capital precisa produzir um tipo de homem que interessa, né, que interessa a essa produção, que é a produção de capital. Aparentemente, nós somos tomados como livres, como iguais. Aparentemente, a gente pode ter esse ideal do direito, dizer que todos nós somos livres e iguais. Mas, aparentemente, nós podemos ter esse ideal de uma subjetividade rica, autônoma, independente. Aparentemente, a gente pode, né, a nível da empiria, achar que a gente é livre, porque a gente vai no Face, a gente vai, né, no Instagram, a gente está, né, livre para fazer o que a gente quiser, mas na verdade, por trás dessa aparência, há toda uma articulação de uma sociedade que vai dizer que, na verdade, nós não somos livres, né. Tem uma produção, e nessa produção nós somos obrigados a trabalhar, né, submeter à lógica do capital, se não submeter a pessoa vai passar fome, não vai sobreviver, né, e nessa relação com o capital, não é uma relação de igualdade, não é uma relação livre, né, o indivíduo tem que se submeter aos interesses do capital. Nessa relação não há troca de equivalência entre aquele que trabalha e aquele que compra a força de trabalho, aquele que trabalha gera riqueza e ganha para si apenas um salário de sobrevivência, né. Então, aparentemente, nós parecemos livres, tá certo? Aparentemente, nós parecemos que temos uma subjetividade autônoma, aparentemente parece que a gente é livre na nossa vida do dia a dia, etcétera, mas na verdade é uma liberdade limitada, né, certo? Ou seja, é uma liberdade, uma igualdade limitada. Então, essa sociedade que tem esse tipo de produção, né, no caso a sociedade burguesa, uma produção voltada para a riqueza, para satisfazer interesses do capital, para satisfazer interesse de alguns em detrimento da maioria, ela precisa também produzir subjetividade, ela precisa também produzir um tipo de vida, um tipo de vontade, um tipo de desejo, né? Ou seja, a forma como os homens vivem, a forma como os homens desejam, a forma como os homens comem, né? O que comer, o que beber, o que se vestir, isso é pré-fabricado, ou seja, nós também somos pré-fabricados, né? Nós somos produzidos, certo? De forma que a gente corresponda ao interesse da produção. Então a gente deseja o que o capital, né, deseja. A gente almeja o que o capital coloca para a gente almejar. Então a gente come não só o que a gente quer, a gente bebe não só o que a gente quer, a gente come o que é nos oferecido, a gente bebe o que é nos oferecido. E nós, mesmo que nós tenhamos, né, autoconsciência, mas nós somos induzidos a comer isso. Nós somos induzidos a pensar assim, a beber assim, a desejar assim. Então o capital precisa produzir uma subjetividade que ela seja consumista para escoar as mercadorias. Ela precisa de, né, produzir um tipo de vida que esteja conformada com essa lógica consumista. Além de produzir uma subjetividade, vamos dizer assim, consumista, né, uma subjetividade que corresponda à lógica do capital, é preciso também um tipo de política que produz uma subjetividade desinteressada, ou seja, né, o capital tem a sua base, que é a produção de riqueza a custo da exploração. Nessa base, vamos ter uma subjetividade não rica, não reflexiva, mas uma subjetividade corroída, comprometida, uma subjetividade arruinada, portanto, sem condição de pensar, de refletir. Essa base vai precisar de quê? De um Estado e de uma política que gere uma subjetividade apática, para que a subjetividade não tenha o quê? Consciência política. A política também forma o indivíduo. A política também pode formar uma consciência política, uma consciência voltada para o coletivo, voltada para a coletividade, né? Voltada para os interesses públicos. Mas vamos ter essa sociedade moderna e a sociedade contemporânea, na sua grande maioria a sociedade burguesa, ela além de ter essa base da produção da riqueza que não pode criar as condições para uma subjetividade livre, para uma subjetividade consciente, para uma subjetividade reflexiva, ela só pode criar as condições para, né, vamos dizer assim, inversamente pensando, para uma subjetividade carcomida, portanto, sem condição de pensar, sem condição de refletir, sem condição de ter autoconsciência de si mesma, ela vai precisar também criar um tipo de Estado, ela precisa de um tipo de Estado e um tipo de política que
crie uma subjetividade, né, o que dê as condições para um tipo de subjetividade apática, indiferente, ou seja, uma política afastada do social, afastada da comunidade, uma política só, né, colada ao Estado, vamos dizer assim, uma política que é do artifício, que é da dissimulação. Ou seja, não é uma política que faz parte da vida dos indivíduos. É uma política, vamos dizer assim, externa, exterior, e que forma também uma subjetividade externa, exterior à própria política. Logo, se essa subjetividade não participa da política, se essa subjetividade não participa da vida do Estado, ela não tem vida pública, ela tem só vida privada, é uma subjetividade acrítica, é uma subjetividade passiva. Daí o capital, né, a sociedade moderna e também contemporânea, vai produzir o quê? Um tipo, né, de educação que não seja uma educação reflexiva. Né? Não é uma educação que vai cuidar do corpo, porque esse corpo está sendo arruinado no processo de trabalho. Não é uma educação que vai cuidar, por exemplo, do desenvolvimento da espiritualidade, que não interessa, né, ao capital. E não vai dar as condições para que a educação dê à subjetividade, aos indivíduos, né, condições de apropriação de ciência, de tecnologia, etc. Então, vamos ter uma educação apenas para que o indivíduo, né, o sujeito, se insira no processo de trabalho e corresponda aos interesses do capital. Então, a gente vai ter, além dessa base material que compromete a subjetividade, vamos dizer assim, que ela arruína a subjetividade, essa base precisa de um Estado, de uma política que também criam, né, o Estado e a política no capital, criam uma subjetividade avessa à política. É claro que a gente não vai ter interesse de uma política que nos manipula, de uma política que é artifício, né? Que ela vamos dizer assim, uma política que é de simulação. Né? Na verdade, as questões que interessam ao público, que interessam à comunidade, essas questões não são colocadas pelo Estado para que os indivíduos possam discuti-las, para que os indivíduos possam decidir, né, coletivamente o que é melhor, o que não é, né, o que não é viável para uma dada sociedade, etc. Nem o Estado, nem a sua forma de fazer, nem a sua forma de se fazer política é a política democrática burguesa, ou seja, uma política participativa, na aparência, né, mas na verdade através de representantes que são eleitos pela manipulação, pelo engodo, pelo disfarce, pela dissimulação. Esse tipo de política vai criando intencionalmente uma apolítica, uma aversão, né, uma indiferença à própria política. E isso interessa o capital de ter indivíduos indiferentes, né, indivíduos apáticos, etc. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que, em Marx, embora não haja, né, vamos dizer assim, referências claras, né, explícitas ao termo, à categoria subjetividade, há diversos elementos que nos permite pensar condições adversas à própria subjetividade e, por consequente, nós postularmos, né, condições para que nós criemos, vamos dizer assim, né, oposição a essas condições. Quais são essas condições? Pensar uma nova forma de produção, pensar uma nova forma de economia, onde o trabalho não seja o trabalho explorado, não seja o trabalho assalariado, não seja o trabalho negativo, que arruína o corpo, né? Não seja esse trabalho só para a produção de riqueza em detrimento do ser humano. Né? Nessa sociedade, o que vale não é o ser humano, o que vale é ter, o que vale é possuir. Né? Se você tem, você é. Se você não tem, você não é. Né? Então, é um tipo de produção que não visa a valorização da subjetividade, da espiritualidade, né? E quer reduzir o indivíduo a indivíduos mansos, a indivíduos subservientes, a indivíduos só para o trabalho, né? Daí algumas religiões, vamos dizer, não todas, né? Mas algumas religiões, elas se casam muito bem com o liberalismo, se casam muito bem com o neoliberalismo, quando elas produzem uma subjetividade, vamos dizer assim, né? Porque a religião, no caso aqui para Marx, ela é reflexo de mundo. E sem ter um mundo, vamos dizer assim, não um mundo dividido, um mundo apartado entre a política e a vida dos indivíduos, e a vida dos indivíduos não tem política, não tem mais um universal político, né? São indivíduos que trabalham, mas sem um espaço público no qual os indivíduos possam discutir, debater, etc. A política está afastada, vamos dizer assim, da vida dos indivíduos. A religião acaba expressando também isso, né? Ela tem um ideal de vida, que é o além, certo? E tem essa vida aqui que é a vida de indivíduos pecaminosos, tá certo, né? Então a religião acaba sendo um reflexo desse mundo dividido. E nesse mundo dividido, a religião vai valorizar o outro mundo, vamos dizer assim, o mundo do além, né? E vai
vamos dizer assim, criar uma relação de apatia, de indiferença a esse mundo. Ou seja, na medida que o indivíduo é indiferente a esse mundo, ele acaba colaborando com esse mundo, tendo uma relação de conformidade com esse mundo. Daí, vamos dizer, algumas religiões acabam entregando, formando uma subjetividade conformada, indiferente a esse mundo, e uma forma de participar desse mundo é apenas pelo trabalho, né? Para agradecer a Deus e colaborar com a igreja, vamos dizer assim, ou com a assembleia, etc., que interessa alguns pastores, etc., né? Alguns padres, etc. Então, há uma parceria muito bem, né? Não com todas as religiões, não com todas as igrejas, não com todas as assembleias, mas é uma parceria, vamos dizer assim, né, de um tipo de educação que forma uma subjetividade só para o mercado. Há uma parceria da sociedade liberal e não liberal também com o tipo de religiões que formam também subjetividades apáticas, né? Subjetividades que têm uma relação de conformidade, indiferença com esse mundo. Porque ser indiferente não vai oferecer resistência, vai colaborar com esse mundo, né? Vai, vamos dizer assim, esperar o anúncio de outro mundo que não é este. E aí, indiretamente, está colaborando, tendo uma relação de apologia a esse mundo. E também a política, né? Nós vamos ter tipos de política na modernidade e na contemporaneidade que vão produzir subjetividades avessas à própria política, subjetividades indiferentes, né, à própria política. Ora, na medida que essas políticas, vamos dizer assim, né, que visam apenas dominação, apenas na dominação para satisfazer interesses privados, não é uma política que visa a formação política do próprio sujeito, não visa a formação política da subjetividade. Ela visa apenas manipular a subjetividade para, né, chegar ao poder e defender seus interesses. Esse tipo de política esvazia a própria política e leva os indivíduos, né, a terem uma subjetividade avessa à própria política, indiferente à própria política. Portanto, uma subjetividade só privada, né? Uma subjetividade sem vida pública, sem espaço público, ou seja, sem relação social com o outro, sem discussão com o outro, né? Ou seja, uma subjetividade que não tem relação com a política, que não tem relação com o Estado, vai ser o quê? Uma subjetividade que vai colaborar, né? Com a permanência dessa política, com a permanência desse Estado, que, de uma certa forma, resguarda essa sociedade. O Estado legitima a sociedade, resguarda essa sociedade e tem um tipo de política que evita, né, que as pessoas tenham uma formação política, né, onde a sua subjetividade seja uma subjetividade crítica, reflexiva. Então, estou falando aqui de condições que estão no pensamento de Marx, que, embora a questão da subjetividade não apareça, mas são questões importantes para que nós possamos ter uma compreensão crítica sobre a própria subjetividade. Ou seja, se nós analisarmos hoje alguns, mesmo que o do marxismo, né, eles falam de subjetividade, mas uma subjetividade isolada. Eles fazem uma crítica a uma subjetividade individual, egoísta, uma subjetividade, né, para cuidar de si, né, para preocupar-se consigo. Ou seja, assim como, né, na modernidade, vista pelo direito, ou assim como na modernidade vista por um tipo de filosofia, né, com princípios normativos, com uma sociedade livre, igualitária, ou uma subjetividade, vamos dizer assim, né, ou uma sociedade em que a subjetividade é livre, igualitária, né, alguns indivíduos vão se achar também assim, livres, né, ou seja, e que a preocupação desses indivíduos é apenas com a sua vida privada, pessoal. Já que a sociedade é livre, é igual, já que nós somos autônomos, somos independentes, temos condição de reflexão, isso no sentido da aparência, né? Ou seja, já que nós somos isso, então cada um pode, né, apenas se esforçar e ter uma vida boa, uma vida digna, etc. Que tudo, na verdade, é produto da decisão individual, que tudo na verdade, é produto, vamos dizer assim, da escolha individual, né, das pessoas, e que tudo depende das pessoas, né. Se a pessoa não é feliz, você tem que se esforçar. Se a pessoa não tem emprego, a pessoa tem que se esforçar. Se a pessoa, né, não deu certo na sociedade, a pessoa tem que se esforçar. Ou seja, tudo depende só do indivíduo. Então, essa sociedade que tem uma base perversa, que é uma economia que corrói, que degenera, que arruína, ela não é questionada. É a sociedade que tem uma base, tem uma economia, né, de uma produção e que tem uma política que despolitiza, uma política que esvazia, né, a subjetividade, uma política que manipula a subjetividade, que dissimula, né, que é um engodo, que não forma,
que a política é um meio de formação, de tomar consciência dos nossos interesses, conhecer os nossos problemas sociais, conhecer a nossa própria nação, nosso próprio país. Portanto, a política é um processo de formação, mas essa política que é engodo, que é enganação, que é dissimulação, ela não forma, ela deforma a subjetividade, né? E nós vamos ter uma educação também, né, vamos dizer assim, né, uma educação presa ao Estado, presa às instituições do Estado, e com essas condições materiais comprometidas, uma educação que não vai possibilitar o cuidado, né, da saúde do corpo, o cuidado da saúde mental, ou seja, uma educação voltada para o desenvolvimento intelectivo da própria subjetividade, e não vai criar as condições para que a subjetividade se aproprie de tecnologia, de ciência, de conhecimento de ponto, para que o homem, né, enquanto sujeito de uma subjetividade crítica, participe do seu tempo, seja sujeito do seu tempo. E aí nós vamos ter uma subjetividade pelo contrário, né? Uma subjetividade, vamos dizer assim, morta, né? Nós temos sujeitos que têm sim pensamento, nós temos sujeitos que têm sim consciência, mas nós temos sujeitos que têm consciência, mas que não têm autoconsciência. Nós temos sujeito que tem pensamento, mas que não tem pensamento pensante, né? Nós temos sujeito que tem subjetividade, mas não é uma subjetividade reflexiva, não é uma subjetividade autoconsciente, não é uma subjetividade que oferece resistência, não é uma subjetividade participativa, emancipante, emancipatória, né? Portanto, a gente vê hoje, poder-se dizer assim, na sua grande maioria, o anúncio, né, efetivo da morte da subjetividade. E que, para se pensar uma sociedade diferente, é necessário, né, vamos dizer assim, lutar contra uma economia, contra a base dessa sociedade que não permite, né, que a subjetividade seja reflexiva, que a subjetividade seja autoconsciente, que a subjetividade seja autônoma e independente. Para que nós tenhamos uma subjetividade livre, reflexiva, autoconsciente, é necessário também pensar uma outra forma de política, né? Não essa política do engodo, não essa política, né, da dissimulação, não essa política só voltada para poder, para dominar homens, para satisfazer interesses privados, mas uma política que cuide do social, uma política que dê as condições para que os indivíduos possam participar das questões públicas, das questões comunitárias, né, em que a política faça parte dos indivíduos. É importante para pensar também uma subjetividade e pensar outra forma de educação, não a educação só para o mercado, não a educação voltada para que o indivíduo tenha emprego, mas uma educação que crie, né, as condições para o desenvolvimento saudável do corpo, para o desenvolvimento saudável da própria subjetividade, da própria espiritualidade, né? Ou seja, falar de subjetividade não é falar de uma subjetividade individual. Falar de subjetividade não é falar de uma subjetividade, vamos dizer assim, pode, vamos dizer assim, ser efetiva fora da sociedade, fora das relações com os outros, né? Fora das condições que a sociedade vai dar ou não. E, na verdade, essas condições não foram dadas. Logo, a gente não pode, na minha compreensão, falar de uma subjetividade, né, autoconsciente, de uma subjetividade livre. E não podemos ter saudade daquilo que não foi, né? Ou seja, quando se fala, né, de trabalhos críticos sobre a subjetividade, são trabalhos que, às vezes, ou parte, né, de uma subjetividade lendária, mítica, vamos dizer assim, não é uma sociedade de uma visão apenas abstrata da própria subjetividade, que for anunciada na modernidade, né? Ou seja, fazem apenas alusão a esse passado e que tem que voltar a ele, mas sem colocar as mediações para que nós possamos ter esse ideal de uma subjetividade crítica, né? Ou, quando se fala de subjetividade, fala de subjetividade isolada, individual, né? Ou seja, uma certa saudade, né, a uma subjetividade que, na verdade, nós não tivemos. E, na verdade, nós não podemos ter, é isso que eu queria concluir, nessa sociedade burguesa, nessa sociedade liberal, nessa sociedade capitalista. Para que nós possamos falar, para que nós possamos ter as condições para uma subjetividade rica, reflexiva, é necessário nós pensarmos uma outra forma de sociedade. Na sociedade burguesa isso não é possível, né? Na sociedade liberal isso não é possível, na sociedade neoliberal não é possível, na sociedade burguesa, liberal, neoliberal, na sociedade capitalista, o que há é a destruição da subjetividade. O que há é uma subjetividade, como eu falei aqui, arruinada. É uma subjetividade, vamos dizer assim, negada.
né? Uma subjetividade já comprometida, portanto, sem condição de pensar, sem condição de refletir, e sem condição de reagir, sem condição de participar, sem condição de interagir com o seu tempo, interagir, né, socialmente. Hoje é fundamental para as sociedades contemporâneas, né, essa questão da subjetividade. Ou seja, o capitalismo está preocupado não só em produzir riqueza, não só em criar as condições para a sua própria reprodução. Para que o capitalismo crie riqueza, para que o capitalismo, né, possa produzir e se reproduzir como capitalismo, como capital, ele precisa ter uma subjetividade, né, que pense na lógica do capital. Ele precisa ter uma subjetividade que veja o mundo na lógica do mundo burguês, que deseje, né, as coisas de acordo com o que é oferecido pelo próprio capital. Ou seja, uma subjetividade consumista, né, que consome mercadoria, ou seja, uma subjetividade que deseja o que se produz, que sonha com o que se produz, que não vai além daquilo que o próprio capital lhe oferece, né? E, portanto, uma subjetividade, vamos dizer assim, que está assujeitada, né? Uma subjetividade que está submissa, uma subjetividade que, vamos dizer assim, que está conformada, embora seja arruinada, negada, explorada, expropriada, mas que está conformada com o que está aí. Se os indivíduos estão conformados, né, o capital tem o quê? Permanência. O capital não tem ameaça. Né? Então, a sociedade do capital é uma sociedade que não quer ter o quê? Ameaça, que não quer ter, né, vamos dizer assim, condições que possam levar a uma transformação social. Né? Então, o capitalismo, ele assim, almeja, né, a permanência do próprio capital, ou a eternização do capital. E a eternização do capital não se dá, não é só por produção de capital. A eternização do capital não se dá só por reprodução do capital. A eternização do capital se dá pela produção e reprodução de uma subjetividade assujeitada, uma subjetividade, portanto, arruinada e apática, alheia à política. Então, são essas questões que eu gostaria de trazer aqui, inicialmente, para o debate, né, sobre a questão da subjetividade de Marx, é dizer aos colegas aqui presentes, aos amigos, né, quem puder se inscrever no meu canal, Eduardo Chagas, no YouTube, que é um canal de formação, um canal gratuito, mas que precisa de inscrição, precisa que a gente se inscreva para que o canal possa subsistir nessa rede, né? Assim, imensa que é o YouTube, porque esses canais de formação, eles não têm muito, né? Muito acesso, não tem muitas inscrições, então é um canal gratuito de formação teórica e eu pediria encarecidamente que vocês se inscrevessem, que vocês divulgassem, etc. E também tem um livro meu no qual, né, tem um capítulo que eu trato sobre a questão, né, da subjetividade humana. Como o Marcões falou, agradecer a ele pela Natureza e Liberdade, né, em Feuerbach e Marx, pela editora PHI. Então, é um livro de qualidade, é um livro extremamente cuidadoso, né, produzido por mim. Ficarei muito feliz se vocês pudessem ou puderem, né, adquiri-los. Uma ótima aquisição. Então, seriam essas questões que eu gostaria de colocar para vocês, colocar aqui para a mesa, para a gente começar, se for possível, né, trocar algumas ideias, começar um debate, etc. Meu muito obrigado. Parabéns ao professor Eduardo Chagas por essa excelente exposição. Uma linguagem clara, objetiva, que torna até mais fácil, vamos dizer assim, a compreensão de um tema tão complexo no sentido teórico, né, que é essa questão da subjetividade em Marx. Então, professor Eduardo, agora nós vamos para o segundo momento da palestra, que vai ser a interação, né, dos participantes aqui com o tema exposto pelo senhor. Pois não. Nós vamos aqui, a metodologia vai ser a seguinte, tem muitas perguntas, mas eu preciso selecionar algumas. Vamos fazer um bloco de 4 perguntas, tá bom, Eduardo? Eu preferia de 3, né, porque eu não Tudo me bem. lembro. Tá bom. Eu vou pedir aqui ao André
por gentileza, que ele coloque em Mas se tela. for possível, tá? Se não for, você faz de 4, viu? Não, dá tranquilo. Tá Nós bom, vamos obrigado. pedir aqui gentilmente o André para ele colocar em tela as perguntas. Pronto. Obrigado, André. Então, nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas, primeiro bloco, e em seguida o professor Eduardo vai respondendo, tá bom? Certo. Eduardo, a primeira pergunta é a seguinte, é da Carla Almeida. Professor Eduardo, se a subjetividade humana é carcomida pelo trabalho alienado, o que dizer das experiências objetivas e subjetivas de denúncia dessa condição? Essa é a primeira pergunta, Eduardo, da Carla Almeida. Professor, você vai responder uma por uma, eu posso ler as três? Lê as 3, tá? Pronto. Essa é a primeira, tá bom? Da Carla Almeida. Vamos aqui para a segunda pergunta. Segunda pergunta é do Ivan Porto. Pergunta o seguinte: se continuamos senhores escravos, exploradores explorados, se possível, falar sem subjetividade livre? Ou talvez ele quer dizer, é possível falar sem subjetividade livre? Ivan Porto. A terceira pergunta vem do Natan Mesquita. Ele pergunta o seguinte, Eduardo. Professor, dessa forma, é válido afirmar que a lógica do capital, que pré-fabrica essa subjetividade, de certa forma, pode ser considerada como uma biopolítica, isto é, um modo de vida neoliberal? Então, professor Eduardo, essas são as 3 perguntas do primeiro bloco, certo? E o senhor tem aí até 15 minutos para responder. Tá me ouvindo, Marcondes? Sim. Então, eu queria agradecer muitíssimo aos amigos, aos colegas, pelas colocações, e elas são, para mim, né, eu acho que também para o público, para todos nós, de extrema importância. A gente aprende muito mais com as perguntas, com as colocações, né, com as intervenções, que nos fazem pensar, nos fazem refletir e também coletivizar. Às vezes, uma preocupação que é de um colega é preocupação do coletivo. Eu queria parabenizar a Carla pela colocação, ela, né, acho que ela fez uma colocação excelente, dizendo que se o trabalho é a condição que deixa, né, a subjetividade carcomida, né, corroída, ou seja, arruinada, como é que fica a questão das denúncias a esse tipo de trabalho? É como se, não sei se eu entendi, que se eu não entendi, cara, me desculpe, é como se a Carla dissesse, olha, se a subjetividade é assim, por que que há subjetividades que denunciam, né? Por que que há subjetividades também que reagem? Isso, né, quer dizer, é claro que nós vamos ter na sociedade pessoas, né, que por N fatores, tá certo? Conseguem fugir desse tipo de subjetividade, assujeitado, carcomida, né, arruinada, às vezes por questão de educação, questão de formação, né, ou a questão de um próprio tipo específico, né, de uma subjetividade que consegue se esquivar e consegue, vamos dizer assim, né, fugir desse processo de massificação, né. A lógica do capital é que essa subjetividade ou as subjetividades elas sejam carcomidas, né, e que isso seja um processo de massificação, ou seja, de massa. Não é apenas para, não é para alguns, é para que a sociedade seja uma sociedade sem subjetividade, ou que tenha subjetividade, mas a subjetividade arruinada, né, carcomida, tá certo? Ou seja, danificada, logo sem condição de pensar. Agora, alguns indivíduos, eu estou aqui, nós estamos aqui, né? Nem todo professor também é crítico, nem todo socialista é crítico, nem todo marxista é crítico, né? Mas nós estamos aqui, muitos estão aqui. Então nós temos dentro do sistema subjetividades que se escapam, né? Que se esquivam, que tiveram também outros contatos, outras oportunidades e acabam tendo uma formação, vamos dizer assim, né? Que oferece resistência a essa lógica que quer, vamos dizer assim, permanecer, né? De forma eterna, pacificando a subjetividade humana. Daí que o sistema também produz contradição, né? Ele produz uma educação, ele produz também mesmo limitada, produz cultura mesmo limitada, e a partir daí é possível, né, para alguns, vamos dizer assim, né, se esquivarem através da educação, através do conhecimento, através da experiência, através da reflexão, se esquivar desse processo de massificação,
que arruína a subjetividade. Então, se eu entendi, Carla, eu diria assim, é o projeto da sociedade moderna e contemporânea, como projetos, né, da sociedade contemporânea, moderna, como projetos de sociedades liberais, neoliberais, de sociedade capitalista, de massificar, ou seja, que seja um projeto de sociedade, né? Não é um projeto de um capitalista, de um empresário, né? Ou de um indivíduo mau, é um projeto de sociedade, ou seja, que os indivíduos tenham subjetividades mortas. Agora, a sociedade tem produz contradição, né? Temos um mestrado, temos um doutorado, né? Com todas as limitações, mas nós temos, né? Nem sempre nós temos bolsa, nem sempre a gente tem as condições para comprar bons livros, nem sempre a gente tem condições de viajar, né? Não temos condições de ter contatos com outros intelectuais, mas nós temos algumas condições, e essas pequenas condições, elas geram também contradições que fazem com que alguns, né, se esquivem. Eu estou aqui me esquivando, você está se esquivando, Carla, né? Nós estamos se esquivando. Nós somos, vamos dizer assim, resistência, nós somos alunos, nós somos estudantes, nós somos professores, nós somos pesquisadores, nós somos pessoas que estamos aqui fazendo resistência, né? Ou seja, uma subjetividade que se esquivou, né? E que hoje faz resistência a essa lógica. O Ivan Porto, queria agradecer também, ele fala se a história, né, da humanidade, nada aqui, mais ou menos assim, se a história da humanidade ela se dá, né, de forma quase perpétua, vamos dizer assim, né, de relação entre escravos e senhores, de escravos e senhores, né, de servos e senhores, de operários e patrões. Então, que sentido tem de falar de subjetividade livre, né? Eu diria, de um certo sentido, Ivan, pô, você tem razão, né? A história da sociedade é a história da dominação. A história da sociedade, desde o mundo antigo, mundo medieval, mundo moderno, mundo contemporâneo, é a sociedade daqueles que possuem a custa daqueles que não possuem, né? É uma história de dominação, de exploração e de expropriação. Mas nessa história, mesmo de exploração, de dominação, de expropriação, de exclusão, né? E de comprometimento à subjetividade humana, essa história também cria as condições adversas, né? Nós tivemos também, mesmo no período antigo, mesmo na Idade Média, na Idade Moderna e Contemporânea, nós tivemos o quê? Saltos, né, da subjetividade. Ou seja, nós tivemos conquistas, né? O direito é uma conquista, os direitos humanos é uma conquista, né? Certo? Ou seja, as revoluções que foram feitas, né, com resultado de resistência, de luta, trouxeram também conquistas para o campo da igualdade, para o campo da liberdade, para o campo da justiça e, por consequente, para o campo da subjetividade. Você vai ter igualdade, vai ter mais, né, liberdade, mais justiça, a gente vai ter condições mais para pensar, para refletir, ou seja, condições que possam, assim, né, ser igualitárias para todos. Então, eu creio que, não de forma plena, né, não se pode falar que nós somos livres de forma plena, essa foi a questão de hoje, né? Nós não tivemos nem temos condições de falar de uma subjetividade livre, mas que, paradoxalmente, nós tivemos saltos, né, na história, mesmo sendo uma história de dominação, mesmo sendo uma história onde a subjetividade, né, foi e ainda é comprometida. Mas nós tivemos ganhos. E esses ganhos não foram dados por Deus, não foram dados pela natureza, não foram dados pela política. Esses ganhos foram dados o quê? Pela luta, pela resistência, né? Daqueles que conseguem, ou de subjetividade que se esquivam, né? E que oferecem resistência. Para que nós tenhamos uma sociedade, né, com uma subjetividade livre, autônoma, reflexiva, requer um comprometimento, né? Nosso, de intelectuais comprometidos, nós, de alunos, de pesquisadores, de estudantes, mulheres, né? Ou seja, de termos uma posição, né, não só preocupada com os nossos interesses, mas uma posição preocupada com os interesses também do coletivo, preocupada também com o social. Porque se o social estiver comprometido, né, se a sociedade estiver comprometida, como ela está na sociedade moderna e contemporânea, a nossa subjetividade também estará comprometida. Hoje a gente assiste, né, essa miséria da subjetividade, essa incapacidade que a subjetividade hoje, na modernidade, contemporaneidade, vamos dizer assim, tem para discutir, para debater, né? Para ter profundidade, para ter conhecimento.
de reflexão, é uma ação muito no campo da força, da violência, né? da truculência, vamos dizer assim, da intolerância, né? Uma falta de visão de universalidade, de respeito, né? de respeito ao outro, né? Tomar o outro como igual, como idêntico, etc. Então, eu diria que a história é assim, você tem razão, mas ela também tem contradição. A história é assim, dominação, né? Mas ela também trouxe saltos, certo? Só que esses saltos precisam ser continuados, né? Essa luta precisa ser continuada. E essa luta tem que vir de nós, né? Intelectuais, professores, alunos, né? Camponeses, trabalhadores lúcidos. Nós temos também trabalhadores lúcidos, né? Lúcidos. Nós temos também trabalhadores comprometidos, pessoas também trabalhadoras que têm uma subjetividade reflexiva, uma subjetividade crítica, né? Não só intelectuais. Como nós temos intelectuais também com subjetividade carcomida, né? Degenerada, danificada. Né? Então, nós temos, vamos dizer assim, né? Não uma história linear só de dominação, não só de exclusão. Nós temos contradições, porque durante a história houve luta, houve resistência de subjetividades que se esquivam, né? De subjetividades, vamos dizer assim, né? Que vamos dizer assim, não se massificaram, né? Ou seja, não foram plenamente dominadas por esses sistemas, né? De escravidão, de servidão e de opressão e exploração do capital sobre o trabalho. Sobre a Natália, o Natan, né, Mesquita, tem razão, né? A, a lógica do capital é fabricar a subjetividade dessa forma, né? Tem razão. Essa pode se considerar uma biopolítica, é uma política que visa, vamos dizer assim, né? A política, né? A biopolítica é uma política que visa não politizar os indivíduos, né? Ou seja, é uma política que visa não cuidar dos indivíduos, é uma política da morte, né? É uma política que não vai atender as favelas, que não vai resolver os problemas sociais, vai mascará-los, né? Vai ignorá-los, porque os indivíduos ficam doentes, os indivíduos não têm um saneamento, os indivíduos não têm saúde, não têm educação não é de qualidade. Então, é uma política que visa, na verdade, né? Vamos dizer assim, de antemão já decidir quem vai viver, decidir quem vai poder estudar, quem vai poder, né? Continuar, vamos dizer assim, né? Enquanto indivíduo humano, etc. Né? O pobre, o trabalhador, os negros, os homossexuais, né? Os intelectuais, o lustro, esses aí como se fosse para o capital indivíduos inúteis, né? Porque não estão produzindo a lógica do capital, não estão reproduzindo, né? Os interesses do capital. Então, se produz a política hoje, né? Produz um tipo de vida, tá certo? Que interessa ao capital. O que não interessa, essa vida tem que ser, né? Jogado de lado. Então, nós temos um Estado que não é um Estado do social, nós temos um Estado, não é um Estado do bem-estar social. Nós não temos uma política, né, que é a política da polis, da comunidade. É uma política e um Estado da morte, da ausência. Né? Não é porque o Estado de exceção, não é o Estado que ele é. O Estado de exceção não é o Estado de exceção, é o que ele é. É o Estado da ausência, da omissão, né? Ou seja, de uma política de morte, de exclusão. Né? Então, ninguém vai ver uma política sanitária, uma política, né, preocupada com o saneamento básico, preocupada com a educação de qualidade, preocupada com moradia de qualidade, distribuição de renda. Isso não é possível dentro do capital. Né? A gente vai ter uma política de exclusão, uma política, tô sabendo, que visa, vamos dizer assim, né, uma omissão para quê? Né? Esses trabalhadores, para que os trabalhadores, para que os intelectuais, né, para que as pessoas que oferecem os movimentos sociais, os movimentos índios, o movimento das mulheres, né? O movimento dos estudantes, todas as pessoas que oferecem assistência ao capital não têm subsistência nesse capital. Né? Então, é uma política que pré-seleciona, vamos dizer assim, aqueles que devem viver. E aqueles que devem viver no mundo do trabalho apenas para reproduzir capital, né? E não para ter condições para o desenvolvimento de uma subjetividade crítica, de uma subjetividade, né, reflexiva, porque isso vai oferecer resistência ao capital e criar as condições para o capital talvez não sobreviver, né? Não persista. Você tem razão. É uma forma de biopolítica. Né? Se eu entendi, o Natan Mesquita, né? Marcones, por gentileza. Muito bem, professor Eduardo. Vamos passar agora para a segunda rodada de perguntas, tá bom? Certo. Então, vou começar aqui com a pergunta da Eliana da Silva Figueira.
Eliana, viu, Eduardo? Ela pergunta o seguinte: a religião interfere profundamente na subjetividade da compreensão das ideias do Marx. Se possível, comente, por favor, professor Eduardo, né, a interferência da religião na subjetividade, né, na compreensão da subjetividade de Marx, em Marx. Vamos ver aqui, outra pergunta. Só um instantinho. Tem outra pergunta aqui do... deixa eu ver aqui. Tem muitas perguntas, não vai dar para todo mundo ser contemplado, né? Desculpa, mas vamos ter que fazer aqui Qualquer coisa, fale. Viagem, né? Temos aqui, Eduardo, pronto, aqui. Segunda pergunta, do Gerson Lucas Padilha de Lima. Ele pergunta: o indivíduo tem uma imagem invertida do real, pois o mundo está invertido? Portanto, termos como ideologia, fetichismo e estranhamento são sinônimos em Marx? Gerson Lucas perguntou, e a última pergunta aqui do bloco é da Silvia Oliveira. Ela pergunta o seguinte: o que é que fica reprimido, capturado pelo mercado ou por políticas fascistas, ao invés de libertado, como se anuncia? Né? Silvia Oliveira. Peraí. O que é reprimido? O que é que fica reprimido? Né? Capturado pelo Estado ou por políticas fascistas, ao invés de libertado, como se anuncia. Né? São essas 3 perguntas aí, Eduardo, para você se debruçar. Então, eu queria novamente agradecer, né, as colocações, um pouco complexas, né, difíceis. Primeiro, da Eliana, se você puder colocar de novo a pergunta, mas se eu me recordo, mais ou menos assim, em linhas gerais, a Eliana Filgueira... Sobre a interferência da religião na subjetividade, na compreensão de Marx. A religião interfere, né, na compreensão de subjetividade nas ideias de Marx. Então, a pergunta da Eliana é se a religião, na compreensão de Marx, interfere, né, vamos dizer assim, numa compreensão de uma subjetividade rica, vamos dizer assim, Marx, né, ou se a religião interfere, né, na subjetividade compreendida por Marx. Eu diria, Eliana, se eu te entendi, é um tema muito difícil, né, e geralmente também mal compreendido, talvez não mal compreendido, há um debate, né, de posições muito diferentes sobre a religião em Marx. Eu diria que em Marx, assim também como Feuerbach, a religião, por um lado, ela pode ser compreendida positivamente, por um lado, né? Por exemplo, Feuerbach. Embora Feuerbach vai dizer que Deus é uma construção do homem, né? Que Deus não existe enquanto tal, que Deus é um produto do próprio homem, que o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança, não Deus que criou o homem à imagem e semelhança, tá certo? Que não é do homem que depende de Deus, é Deus que depende do homem, e que por trás de Deus o homem, mas por trás de Deus o homem idealiza, por trás de Deus, né, ele mesmo. Ou seja, por trás de Deus o homem tem uma idealização positiva dele ou da sua humanidade, vendo a religião que tem como objeto Deus, e esse objeto Deus é uma idealização do homem sobre a sua humanidade, sobre si e sobre a sua humanidade. Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus é justiça. Então, no mundo moderno, onde o humano morreu, onde há a morte do humano, né? Onde há violência ao humano, onde há uma sociedade em que o humano é coisa, é uma mercadoria, esse discurso, tá certo? Positivo da religião, que por trás de Deus tem o humanismo, né? Tem a tolerância, tem a fraternidade, tem a justiça, a religião pode também ser, né,
ser vista como um discurso contra o anti-humanismo. Ela pode ser parceira num processo, né, de humanização do homem, ela pode ser parceira também no processo de emancipação. Portanto, a religião não pode ser só isso, né, não deve ser insultada, não deve ser xingada, ou, né, vamos dizer assim, repudiada por críticos, ou por marxistas, ou por intelectuais, etc. Não, há elementos também positivos na religião. Há, como eu falei, né, um certo humanismo na religião, e que esse humanismo pode servir de resistência ao anti-humanismo na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Na medida que a sociedade moderna ela não tem uma preocupação com o homem, né, uma preocupação com interesses privados, indivíduos preocupados apenas consigo mesmo, onde o homem não é o centro, né, não há uma preocupação da preservação do homem, da sua subjetividade de forma saudável, de forma, né, rica, complexa, autoconsciente, emancipante, emancipatória. A religião ela pode servir, vamos dizer assim, né, de parceria, de parceiro no processo de humanização e de emancipação do homem. Mas, ao mesmo tempo, a religião ela pode também, né, ter essa compreensão que a religião tem como já Deus, tá certo? Né? Mas Deus é Senhor e o homem tem que ser subordinado a Deus, né? E subordinado àquilo que representa Deus, seja o pastor, seja o padre. E entregar uma subjetividade, vamos assim, né, dada pelo pastor, pelo padre, uma subjetividade passiva, submissa, e que só deve trabalhar, né? E, portanto, satisfazer o capital. Então, a religião também ela pode, por isso que, né, ela pode também colaborar para o processo de conformação. Em Marx também pode ser entendida, na minha compreensão, em Marx, a religião pode ser também compreendida no sentido positivo e também negativo. Positivo em que sentido? A religião, para Marx, ela é uma expressão de mundo. Como ideologia, ela é uma expressão de mundo. Mas é a expressão do quê? Do mundo moderno, no caso do Marx, né? E o mundo moderno é um mundo, vamos dizer assim, investido entre capital e trabalho. Ou seja, aqueles que produzem não têm resultado da produção. Aqueles que não produzem têm resultado da produção. Aqueles que são os trabalhadores, não são. Aqueles que não são, que é o capital, é. Então, é um mundo invertido. Né? Invertido por quê? Porque a riqueza que é produzida pelo trabalho parece como se não fosse produzida pelo capital. Fosse produzida por aqueles que administram, né? Daqueles que sabem produzir riqueza, etc. Então, é um mundo invertido. E a religião, mais e mais, é uma expressão desse mundo, de um mundo invertido. Por exemplo, invertido por quê? Porque em vez de Deus aparecer como predicado, ele aparece como sujeito, o homem. O homem, em vez de aparecer como sujeito de Deus, ele aparece como predicado de Deus. Ou seja, o sujeito, que é o homem que é sujeito de Deus, aparece na religião como se fosse não sujeito, como fosse predicado, Deus fosse sujeito. Então, é uma inversão. E é uma expressão invertida. E nessa expressão invertida, certo? Quando o homem pede algo a Deus, ou, né, quando o homem reza a Deus, ou quando está numa relação com Deus, ele está, dizendo, indiretamente, dizendo que não acredita no Estado, que não acredita nessa política. A religião acaba também sendo uma expressão, vejamos, impotência, né? Uma crítica impotência ao Estado e à sociedade. Ou seja, a religião, ao pedir a Deus paz, ao pedir a Deus tranquilidade, né? Ao pedir, através da religião, alimento, condições de vida, é como se a religião e os religiosos estivessem dizendo não a essa sociedade, estivessem, de uma certa forma, repudiando essa sociedade, ou seja, um repúdio indireto. Claro que não é um repúdio direto, né? Engajado, mas tem ali, vamos dizer assim, uma certa aversão, uma certa descrença que essa sociedade e que esse Estado vão garantir condições de paz, de tranquilidade, né? De alimentação, de educação, etc. Então, a religião traz também, daí é possível ter uma parceria interessante com a religião, ela traz esse discurso também de, de, de resistência, de negação do que está aí. Agora, a religião pode, né? Ao crer em Deus, né, ao crer num paraíso, levar também o homem a um conformismo. Já que, né, nós acreditamos em Deus e quando nós morrermos nós iremos para uma outra forma, né, de um outro espaço, um outro tempo, chamado paraíso, né, o Jardim do Éden, e lá nós vamos ter o quê? O que nós não temos aqui. Lá a justiça vai prevalecer, a igualdade e a liberdade e a justiça vão prevalecer. Lá nós vamos ter uma subjetividade, vamos dizer assim, né, rica, etc. E todos nós seremos iguais. Ora, se é isso, a religião pode, aí entra Marx, né?
se vir como o ópio do povo, né? Ou seja, uma forma de deixar o homem, né, vamos dizer assim, um pouco alheio ao seu mundo, né, indiferente ao seu mundo. E aí se conformar com esse mundo. Daí a religião, nesse sentido, passa a cooperar com o status quo, a reforçar o que está aí, e não resistir, né? A outra questão colocada pelo gesto, né? É isso? É o gesto, né? Sobre, sobre o mundo invertido. Veja, mundo invertido, né? O mundo invertido, poderia-se dizer que a aparência aparece como se fosse a essência, mas a aparência é manifestação da essência. A essência das coisas não está fora da aparência. A essência está na aparência, embora a essência não seja dada de forma concatenada, sistematizada, de forma clara. Mas aquilo que é, vamos dizer assim, né, está no invertido, mas está no invertido não dado, não sistematizado, não claro. Você está usando aqui, né, os termos de inversão, né, do mundo invertido. Ora, eu poderia dar a aparência como invertido, mas né, a aparência, a essência está lá. A essência que diz que aparência, a essência está lá, só que a essência está lá não dada, né? Não é explícita, não concatenada. Então, por exemplo, quando eu falo de liberdade, igualdade, isso é uma aparência, né? Mas essa igualdade me revela a essência. Como é que é, na verdade, essa liberdade, essa igualdade? É, na verdade, só a liberdade e a igualdade como a sociedade capital pode dar, abstrata. Quando eu digo que os indivíduos, né, são livres, são autônomos, né, os indivíduos têm uma subjetividade, né, livre, autônoma, uma subjetividade que faz referência a si, na aparência as pessoas podem achar que realmente é assim. Eu tenho um Instagram, eu tenho um Face, né, eu penso o que eu quero, eu, né, coloco lá o que eu quero, certo? Eu escrevo, sou livre, etc. Né? Mas, na verdade, é uma, uma liberdade limitada, é uma liberdade assistida, né? É uma liberdade já mapeada, é uma liberdade que não tem, vamos dizer assim, né? Efeito forte, né? Que possa ter um impacto na sociedade. Né? Ou seja, essa é uma liberdade aparente. Então, a ideologia, o fetichismo e o estranhamento são termos, são categorias difíceis de serem, né, tratadas aqui, não sei, uma live específica, etc. Mas, assim, de forma curta, de forma breve, diria que eh, ideologia não pode ser entendida, e aí eu tenho uma diferença, discordância com alguns colegas, né, nem no sentido de falso, né, ideologia só com aquilo que é falso, como se fosse algo só subjetivo. Se é falso, eu posso corrigir subjetivamente, mas sem uma alusão, sem uma referência da ideologia ao real. Você então entende ideologia só como falso, é como se eu pudesse corrigir o falso só subjetivamente, sem passar essa correção pelo mundo real. Ou seja, eu corrijo subjetivamente e como se essa correção subjetivamente correspondesse a uma correção no mundo real. A ideologia não pode ser vista só como falso, no sentido subjetivo. Né? Ou seja, quando eu estou falando de igualdade, por exemplo, de capital e trabalho, quando eu estou falando de troca de equivalência de capital e trabalho, quando eu estou falando de uma sociedade livre, uma sociedade do capital, isso é uma ideologia. Né? Quer dizer que os indivíduos são livres, que os indivíduos são iguais, etc. Na nível da aparência, não. Na nível da aparência, realmente os indivíduos são livres, na aparência. Né? Tá certo? Nós aparecemos assim, como livres, como iguais, né? Como indivíduos que fazem referência a si. Certo? Na aparência, eu estou revelando como o capital é, uma liberdade aparente, uma igualdade aparente. Agora, para entender essa aparência, requer mediações, que constituem, essas mediações concatenadas, a essência dessa aparência, ou seja, o fundamento dessa aparência. Se eu trabalhar as mediações, né, na sociedade, eu vou ver que essa liberdade, essa igualdade, na verdade, é só aparente, é abstrato. Nós não somos iguais, não somos livres, né? Certo? Então, eu estou revelando agora que aquilo que era igual, na verdade, é desigual. Aquilo que era livre, na verdade, não é livre. Né? Aquilo que era justo, não é justo. Certo? Então, a ideologia ela não pode ser vista só como erro, né? Subjetivo. Ela não pode ser vista, vamos dizer assim, né? Como algo falso,
Mas a ideologia vamos dizer assim, ela pode ser vista, na minha compreensão, né, como uma expressão do verdadeiro, da aparência de uma sociedade, mas que quer tomar essa aparência como se fosse a aparência e a essência. O problema da ideologia é que a ideologia aparece no campo da aparência, mas que esconde a essência, porque ela não pode mostrar a essência, né? Mas a aparência é um nível do real no capital, que diz o que a realidade do capital é, mas diz de forma aparente, né? De forma incompleta, vamos dizer assim, né? De forma não plena, vamos dizer assim. Tá certo? Então, essa sociedade da aparência da liberdade, da aparência da igualdade, né? Vejamos, e a aparência também é um conteúdo real. Não é só um engano, a aparência é a aparência do real, o nível do real. Só que o nível do real não se esgota na aparência. A aparência, ela, né, é fundamentada, ela é, vamos dizer assim, né, ela é, ela é, ela é assim, exposta naquilo que ela é quando os elementos do todo ou as suas mediações são colocadas. É o que a gente fala de essência, certo? Então, a ideologia ela me revela um pouco da realidade, ela não só oculta, ela me revela. Ela me revela um nível de realidade que é o nível da aparência, e que a essência está lá. Então, a essência não está fora, está lá. Essa aparência ela me diz alguma coisa, então ela me interessa, porque ela me diz alguma coisa, embora no nível superficial, no nível, né, não articulado, não fundamentado, etc. Essa sociedade ela produz coisas, né, certo? Produz coisas e que vão aparecer como autônomas, né, como independentes, que a gente chama de fetichismo. Que é o fetichismo? É que as coisas produzidas na sociedade, elas parecem que não têm um fundamento, parece que não tem, né, uma atividade que as criou, que é o trabalho. É como se por trás daquelas coisas belas, daquelas coisas, né, que circulam no capital, não tivesse um fundamento que é o trabalho. Elas aparecem como se fossem autônomas, fossem independentes, né? Ou seja, como se nós não tivéssemos, né, os criadores das coisas, que são os trabalhadores, que é o mundo do trabalho, que é o trabalho. Então, essas coisas aparecem como se fossem produzidas por elas mesmas, né? Daí vem um segredo, que na verdade tem trabalho por trás, né? Tem trabalho explorado, tem trabalho não pago, tem não equivalência de capital de trabalho, e essas coisas autônomas, né? Essas coisas que aparecem como autônomas e não como produto de trabalho, né? O produto de trabalho, e nesse produto o trabalho está sendo explorado, está sendo negado, não há troca de capital de trabalho, essas coisas, né? Daí o fetiche aparece como autônomas e que se sobrepõe também ao seu próprio criador, ou aos criadores, ou ao mundo do trabalho, como se as coisas fossem sujeitos, né, delas mesmas, né? Ou seja, ocultando, negando os sujeitos reais que são aqueles que as construíram, ou o mundo do trabalho, os trabalhadores, né? Então, por que que acontece isso? Porque há o estranhamento, né? O estranhamento, vamos dizer assim, né? As coisas aparecem como autônomas, e como né, que sobrepõe os indivíduos, porque há o estranhamento, que é o estranhamento. É, uma atividade, ou as atividades do mundo do trabalho, que criam coisas, né, que produzem coisas, e essas coisas aparecem como estranhas, ou seja, como se não fossem resultados do próprio trabalho. Né? Ou seja, o que é o estranhamento? O estranhamento é uma atividade, né, do trabalho, uma atividade da consciência, da subjetividade, que vem para fora, cria coisas, e essas coisas não são apropriadas pelo próprio criador, certo? Essas coisas passam a ser estranhas, porque são apropriadas por outros, fora do trabalho. Elas são estranhas porque o trabalhador não se vê nela, não se apropria dela. E elas acabam sendo, né, vamos dizer assim, se voltando contra o próprio trabalhador, ou se tornando inacessíveis, né, ao mundo do trabalho. Então, essas questões que você colocou, se eu entendi, né, sobre a questão da ideologia, a ideologia vai ocultar isso, vai esconder isso, né? Mas veja, a ideologia não só oculta, ela revela também. Ela mostra isso como se dá na aparência. E a aparência é importante, embora ela não seja, né, já a realidade plenamente constituída, mas ela é um nível da própria realidade. Então, a ideologia fica só na aparência.
ela não vai dar elementos para entender a questão do fetichismo, né? Por que as coisas aparecem como autônomas, por que as coisas aparecem, né? Como coisas que têm uma preferência, um predomínio, né? Uma prioridade sobre os indivíduos, dominando os indivíduos, e por que essas coisas, né, não são apropriadas, elas são estranhas, né, aos que as fizeram, aos que as produziram. Então seriam essas questões, Marcondes, que eu gostaria de externar aqui. Muito bem, professor. Tem muitas perguntas, né, aqui no chat, nos comentários, mas infelizmente, em virtude do tempo, né, nós não teríamos, eu acho que não sei, Eduardo, você ainda acha que tem condições de, a live vai até 5 horas, né? Teria que perguntar, falta... eu estou à disposição, eu tentei correr, né, desculpa aí, né, Marcondes, eu tentei ser um pouco sintético, para ver se dava tempo, pessoal, né, falar, participar, etc. E também dava tempo à live, né? Eu não sei se tem um limite do tempo, teria que perguntar ao André Passos, né? A live está marcada de 3 às 5, né? Então faltam 4 minutos para as 5 horas, né? Eu não sei 2 horas de live. se fecha, assim, se encerra, não sei. Como é que é o Se o André está aí, o André? Ou alguém responsável? Eu espero o André me responder aqui no chat, porque se ele... Por mim não há problema nenhum. O problema é... Então pronto, Eduardo. Então vamos fazer mais um bloco de 3 perguntas e aí o senhor já se encaminha para a fala final, depois de responder a última pergunta. Tá bom? Tá joia, tá joia. Então a gente pode aqui. Então, como tem muitas perguntas aqui, pessoal, vou pedir desculpa, porque para fazer muitas perguntas, então nós vamos aqui algumas. Tem 3, então, Eduardo, terceiro bloco, último bloco, né? 3 perguntas finais. Primeiro com Marcos Bezerra, do Gessa, US. Ele pergunta: na questão judaica, Marx declara avançada a Constituição norte-americana. O capitalismo americano deu no que deu. Há um princípio de subjetividade na ideia democrática moderna? Essa é a pergunta do Marcos Bezerra. A outra pergunta, professor Eduardo, é do Nilo Sérgio Silva Aragão. Ele pergunta: professor Eduardo, qual a conexão possível entre a subjetividade em Marx e a constituição do sujeito revolucionário? Nilo Sérgio. E a última pergunta, para fechar o último bloco, é do Alberto Farias. Ele pergunta o seguinte: a miséria da subjetividade, ele coloca entre aspas, seria em qual perspectiva? Porque, na lógica do liberalismo econômico, a subjetividade seria a inovação dos novos arranjos tecnológicos. Né? Alberto Farias. Questão da miséria da subjetividade na lógica do liberalismo econômico. Enfim, uma pergunta que... Você coloca depois, né? Sempre cada uma, não é isso? Voltando? O André vai colocar em tela a sequência das perguntas. Se puder colocar, ficarei muito grato. Em relação à primeira... A primeira é do Marcos Bezerra. Marcos Bezerra, né? Se há um princípio subjetivo, se eu entendi, se há um princípio subjetivo ou de subjetividade na ideia de democracia moderna. Claro, né? Quer dizer, a democracia moderna, né, os estados democráticos modernos, eles vão partir do princípio que os indivíduos são livres, né? Que os indivíduos são iguais, que os indivíduos fazem referências a si mesmos, ou seja, são indivíduos conscientes, são indivíduos autônomos. Portanto, o ideal, vamos dizer assim, né? O ideal da democracia moderna é justamente esse acolhimento, né? Ou essa relação inseparável de um ideal de subjetividade, né? Reflexiva, de uma subjetividade autônoma, né? De uma subjetividade rica, de uma subjetividade, portanto, que está, né, com as condições para reconhecer o outro, para ter uma relação
qualitativo no campo da subjetividade com o outro, etc. Que a democracia, no sentido moderno, é que dizer que o outro, né, e que o outro, os outros, todos nós somos iguais. Portanto, eu preciso também de uma subjetividade que, né, trate os outros também assim. Eu preciso também de uma subjetividade que reconheça também os outros assim. Ora, a democracia moderna vai anunciar a igualdade, a liberdade, sem pressupor uma subjetividade que possa, né, acolher, vamos dizer assim, a igualdade e a liberdade. Nós não podemos, né, falar de liberdade, igualdade, justiça, se nós não temos uma subjetividade que possa reconhecer que nós somos livres, que possa, uma subjetividade que não possa reconhecer que nós somos iguais. Então, quer dizer, a democracia moderna, ao anunciar, né, esses princípios da igualdade, da liberdade e, portanto, da justiça, está pressupondo uma subjetividade, vamos dizer assim, com condições, né, de reflexão, com condição de internalização, com condição, vamos dizer assim, né, de compreensão, certo? De que eu faço é o que o outro faz, né? O que eu sou, o outro é. Então, para que a democracia moderna vingue, requer, vamos dizer assim, que esse ideal de subjetividade também seja. Que ideal de subjetividade é esse? É esse ideal que o homem é consciente, que o homem é um ser que reflete, um ser que pensa. Se o homem reflete, pensa, né? Ele é consciente, ele é autoconsciente, sua ação, portanto, é uma ação consciente, deliberada, ele vai ter uma relação com o outro no campo do reconhecimento, né, do outro, no campo da afirmação do outro. Ou seja, os homens terão relações subjetivas e intersubjetivas no nível de reconhecimento mútuo, né, de reconhecimento no campo da liberdade, da igualdade e da justiça. Portanto, é claro que, né, para concluir, o princípio da subjetividade está sempre presente, né, nos ideais da democracia moderna. Aí o Nilo Sérgio, se eu entendi a questão do Nilo Sérgio, embora se fale de uma subjetividade corrompida, né, corroída, claro que, né, se é possível falar da construção de uma subjetividade revolucionária. Primeiro, a subjetividade, embora ela seja corroída, né, ela esteja arruinada pela produção, pela economia, ela seja uma subjetividade, vamos dizer assim, né, apartada, produzida por uma política que aparta, né, que deixa a subjetividade alheia, portanto, na sociedade moderna se produz essa subjetividade assujeitada, logo não revolucionária, né, não crítica, não transformadora, mas a subjetividade ela também tem elementos positivos na modernidade, também na contemporaneidade. Quer dizer, o mundo é apreendido e transformado pela subjetividade. É claro que não ao seu bel prazer. Né? A subjetividade ela é uma subjetividade contextualizada. Ela tem, né, um contexto, ela tem um ambiente, ela tem uma história. Portanto, não é uma subjetividade livre, livre no sentido absoluto, hipostasiada das condições, mas ela também transforma as condições, ela também interfere nas condições. A subjetividade também apreende as condições, apreende o mundo, interpreta o mundo, também comunica o mundo. E sem subjetividade não há transformação de mundo. Sem subjetividade não há revolução. Ou seja, para que haja transformação, revolução, é necessário, sim, né, a formação de uma subjetividade consciente, a formação de uma subjetividade, né, crítica e, portanto, de uma subjetividade revolucionária. Mas sem uma subjetividade revolucionária, quer dizer, não é formar uma subjetividade hipostasiada no mundo social, né, nas organizações sociais, mas nas organizações sociais, no mundo social, essa subjetividade tem que ser produzida como antítese ao capital. Quer dizer, né? Como? Através da educação, através das escolas, através de organizações sindicais, de organizações populares, né? Através de professores, né? Luz com seus alunos, se articulando com o mundo, etc. Ou seja, é, não há política transformadora, não há apreensão e transformação crítica da realidade sem uma subjetividade revolucionária, sem uma subjetividade crítica. Na minha compreensão, é, ao Nilo Sérgio. O Alberto Farias colocou uma questão também importante, né? Então, se né, a miséria da subjetividade seria em que perspectiva? É claro que, né, o capital ele produz uma miséria subjetiva.
ou seja, as pessoas com condições muito precarizadas, né? Para pensar, para refletir, para internalizar os problemas, tá certo? Né? Universalizá-los. Isso é claro, ou seja, a sociedade moderna e, por consequente, a sociedade contemporânea, ela precariza, né, as condições para que as condições de forma que a subjetividade ela não tem, vamos dizer assim, as mediações para ter um pensamento mais profundo, um pensamento mais consistente, né, mais complexo, em que ela internalize os problemas e venha para fora de forma mais complexa, né, mais consciente, age de forma mais deliberada, ou seja, a sociedade moderna e contemporânea vão produzir, sim, na minha compreensão, uma miséria no campo da subjetividade. Logo vai ter uma ação subjetiva também miserável, porque a objetividade é miserável. No entanto, você tem razão, o capital, o capitalismo, no mundo moderno e no mundo contemporâneo, ele precisa revolucionar suas forças produtivas, né? Ele precisa mudar, transformar tecnologias, ele precisa de ciência, precisa de conhecimento. Agora, eh, nem precisar de tecnologia, precisar renovar suas forças produtivas, precisa sim de um grau de subjetividade, né? É tanto que de um grau de subjetividade. Mas esse grau de subjetividade no campo técnico-científico, né, no campo de uma razão instrumental, não quer dizer necessariamente uma razão reflexiva, uma razão emancipante, emancipatória. Né? O capitalismo tem interesse, por exemplo, hoje, né, é interesse que as pessoas pensem minimamente, que as pessoas tenham abstração minimamente, porque o capitalismo, né, produz tecnologia como forma de acelerar a sua produção, de ter uma produção mais barata, né, e que possa também ser consumida e ganhar concorrência, etc. e tal, ele precisa cada vez mais de uma subjetividade mais subjetivada, mais abstraída, mas é um nível de abstração, é um nível, vamos dizer assim, né, um nível, né, de salto, né, ou seja, no campo, tá certo? Que interessa ao mercado, que interessa ao capital, tá certo? Ou seja, a sociedade moderna e contemporânea vai precisar, sim, né, produzir uma subjetividade que produz ciência, né, que produz tecnologia, que é fundamental para o capital. Essa subjetividade é uma subjetividade mais rica, sim, mas ao mesmo tempo no campo do interesse, né, do capital, no campo do interesse da produção, da reprodução do capital, ou seja, uma subjetividade pragmática, né, uma subjetividade, vamos dizer assim, né, técnico-racional, né, uma racionalidade técnica instrumental. Não quer dizer que essa racionalidade técnica instrumental, né, embora ela é importante, ela é essencial, mas não quer dizer que ela necessariamente é uma razão reflexiva, uma razão crítica, né? Uma razão emancipadora, emancipante, etc. Então, seriam essas questões, Marcondes, que eu gostaria de reagir às colocações que foram postas. Né? Não sei, aí depende Muito bem, muito professor. Então, do André. Como é que a gente fica? muito bem. Com essa discussão aí das respostas, com a contemplação das respostas, nós vamos nos encaminhando Olha o aqui nosso para o chefe aí, ó. final Tá da vendo? palestra. Então, Ele aqui que controla tudo. Aí, Eduardo, o lá senhor com vai fazer ele. aí as considerações. O senhor faz aí as considerações finais, tá bom? E aí no final o André dá encaminhamentos, faz os encaminhamentos. Pode fazer, André, ainda? Pode sim, professor, fica à vontade. Então, de forma bem curta, né, breve, sintética, dizer que o pensamento de Marx, o pensamento marxiano, pelo que eu tentei aqui expor, tem uma contribuição interessante para a gente pensar a questão da subjetividade, mas como crítica, mostrando não um ideal, né, certo? Que foi anunciado e que como se esse ideal persistisse ou persistiu, né, na modernidade e persistisse na contemporaneidade. E que o problema fosse puramente individual, que o indivíduo teria que se esforçar para chegar a esse ideal. Não, nós temos na modernidade, onde Marx, né, viveu, e temos na contemporaneidade, ou seja, não esse, tivemos e temos não esse ideal
de subjetividade refletida, de subjetividade autônoma, autoconsciente, né? De uma subjetividade internalizada, interiorizada. A gente tem uma subjetividade carcomida, ou seja, uma subjetividade arruinada, logo sem as condições para internalizar, interiorizar, refletir e agir de forma deliberada, consciente. Segundo, nós temos uma subjetividade não no campo, né, vamos dizer assim, da liberdade, da igualdade, agindo de forma universal, né, a partir de uma relação intersubjetiva, livre e igual entre os indivíduos. Nós temos uma subjetividade apartada do social e do político, uma subjetividade alheia ao que é social e o que é político, ou seja, uma subjetividade passiva, indiferente, que interessa ao capital. Por último, essa subjetividade, né, carcomida, corroída, degenerada, arruinada material e intelectualmente, essa subjetividade apartada, alheia, né, ela é, em síntese, uma subjetividade conformada, uma subjetividade assujeitada, submissa, sem resistência, sem, assim, né, sem engajamento, certo? Sem alma de subjetividade. Como se fosse uma subjetividade que está viva, mas está morta, né? No seu presente. Daí eu falei do anúncio, né, da morte da própria subjetividade. E eu queria dizer que o pensamento de Marx é muito interessante para a gente não ter uma visão, daí um problema que eu acho, né, em relação aos teóricos da escola de Frankfurt, é tratar a subjetividade apartada da produção. Achar que Marx, na produção, eles trabalham a subjetividade só no campo, né, da chamada supraestrutura, só no campo da cultura, só no campo da vontade, no campo do desejo, só no campo do pensamento. Ou seja, há muitas alusões a intelectuais, a intérpretes, né, da escola de Frankfurt, ou a muitos críticos do pensamento de Marx, que trata a subjetividade, mas sem uma base material, né? Uma subjetividade, assim, sem um fundamento de entender por que, que a subjetividade hoje, né, ela vive num mundo vazio. Por que, que a subjetividade hoje ela vive desapartada? Por que, que a subjetividade vive hoje, né? O que, que ela está hoje, né, carcomida? Então não tem uma relação, a maioria desses marxistas, né, mesmo os críticos, não tem uma análise, na minha compreensão, profunda da razão, do fundamento da subjetividade carcomida, da subjetividade arruinada, porque eles fazem, né, da subjetividade uma atividade do campo da consciência, mas apartada da produção, da economia, ou fazem uma subjetividade meramente produzida pelo poder, e esse poder ninguém sabe de onde é que veio, né? Fala do poder, da biopolítica, do biopoder, ou do Estado, da morte, mas como se o Estado não tivesse um fundamento, como se o Estado tivesse vontade própria, né? Como se o Estado tivesse um fim próprio, que é garantir os interesses, tudo bem, né? Dos dominadores, daqueles que dominam, daqueles vamos dizer assim, que administram, né? Mas eles administram como? Eles administram, né? Em nome de quem? Para quem? Né? Eles administram o capital, né? Embora para domesticar, né, o mundo do trabalho, para domesticar os explorados, mas esses que administram o quê? Em nome do capital, né? Essa sociedade tem um nome, tem que ser dado, né? Os Foucaultianos, os Arendtianos, né? Certo? Os que estudam Agamben, Mbembe, tem que dar nome a essa sociedade burguesa, a sociedade capitalista, né? Esse Estado tem uma base, que é a produção burguesa, essa subjetividade arruinada, essa subjetividade apartada, essa subjetividade assujeitada, né? Ela é produzida por um tipo de sociedade, a sociedade burguesa. É uma sociedade produzida, é uma sociedade é uma subjetividade pré-fabricada por esse tipo de sociedade, e que nós temos que repudiá-la, nós temos que negá-la. Nós não podemos aceitar essa sociedade porque ela compromete não só, né, no sentido geral, a subjetividade, mas compromete todos nós, né? Nós precisamos ter relações qualitativamente, né, no campo da subjetividade nós não temos. Então essa sociedade ela não pode, né, ser referência de uma sociedade em que os homens são livres, são iguais, nem pode ser referência de uma sociedade em que a subjetividade ela é autônoma, ela é independente, ela é reflexiva, ela é crítica. Não.
né? É uma sociedade em que a subjetividade está comprometida, ela está na falência, e para que ela seja resgatada é necessário um embate às condições da sociedade burguesa, da sociedade contemporânea, que são condições adversas, né, ao desenvolvimento pleno da subjetividade humana. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Nossa, enfim, eu acho que nós do projeto de estudos e práticas marxistas iniciamos o nosso segundo ciclo com muito brilhantismo. Queria agradecer ao professor Eduardo pela disponibilidade, por estar fazendo circular, né, valiosas contribuições. O professor Eduardo foi estudante de uma universidade pública, está fazendo circular uma discussão, teve comunicações, né, em várias universidades, né, publicou livros e está aí, né, conosco, contribuindo, né, de forma gratuita, livre, né, como a educação deve ser. Professor Eduardo, nós do Projeto de Estudos e Práticas Marxistas agradecemos, né, quero reforçar e lembrar mais uma vez que o professor Eduardo tem um canal no YouTube, e nós vamos colocar aqui na descrição deste vídeo, né, para os viajantes do tempo, aquelas pessoas que vão nos assistir amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, para eles ficarem atentos. Eu queria pedir desculpa também pelas perguntas que não foram possíveis ser respondidas, mas eu acredito assim que entrando em contato, né, com o professor Eduardo, se inscrevendo no canal dele, participando dessas comunicações e de outras comunicações, com certeza vocês terão as respostas, né, para as perguntas que vocês estão trazendo aqui para a gente, respondidas pelo professor. Queria lembrar aos demais, né, os que estão aqui conosco, de que a nossa próxima atividade vai ser no dia 13 de julho, né, enfim, nós vamos discutir o liberalismo e o neoliberalismo, e aí vamos ter, né, a presença do professor Telmir, né, do professor Jarbas Vasconcelos e do doutorando, né, professor Érico Cardoso, da UES. Todos eles vão estar conosco aqui comunicando, né, nesse debate. Bom, por fim, né, sem mais delongas, eu queria agradecer a participação de todas e todos. Né, não deixem de seguir o professor Eduardo Chagas no canal dele do YouTube. Né, não deixem de adquirir o livro que o professor, né, publicou, que está disponível na Amazon. Né, nós vamos colocar também um link nessa descrição. E eu queria agradecer, né, agradecer a possibilidade de estar aqui junto com o professor Bosco Brito, né, com os estudantes da UERN, né, ao lado de pesquisadores e professores, né, tão importantes, né, para a formação acadêmica, né, aquelas pessoas que fazem circular o debate e a discussão em torno do pensamento de Marx e dos marxistas. Né. Eu queria agradecer a possibilidade, obrigado, professor Eduardo, e até breve, né, obrigado, Marcondes, também pela comunicação, pela excelente mediação, e até breve, né? Muito obrigado e nos vemos aí nos próximos. Com certeza. Valeu, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.